Sejam então bem-vindos a mais uma edição do Conselho em Revista, espaço quinzenal onde lhe trazemos alguns daqueles que vão sendo os destaques informativos ao longo destas 2 semanas, aqui com os comentários habituais de António Alexandre e António Paiva. E, antes de mais, boa tarde, muito obrigado por estarem uma vez mais connosco. Vamos então para o primeiro tema desta edição, um tema que tem marcado fortemente as últimas horas, em particular a violência extrema verificada no bairro 1º de Maio, acontecimentos do último domingo, mas que já tinham antecedentes noutros casos verificados nas 2 últimas semanas. Estamos perante, de facto, uma situação que é preocupante. António Alexandre, começava por si. Sim, e eu às vezes penso nisso e algumas pessoas que eu às vezes falo reconhecem que tomar tem tanta coisa que a gente não gosta, eu, por exemplo, mas tem muitas coisas que eu gosto e acho que uma das coisas é uma paz e uma convivência entre as pessoas extraordinária, sem grandes sobressaltos, coisa que muitas vezes não acontece, sobretudo nos grandes meios, e nós vemos notícias de acontecimentos aqui ou ali, mesmo em Portugal, nos desagradam e que em Tomar nós nisso somos bafejados pela sorte e temos tido uma boa convivência entre as pessoas e não há nada de extraordinário. De vez em quando aqui ou ali uma coisa assim mais, mas nunca neste tipo como agora aconteceu. Portanto, é estranho que isto aconteça porque realmente são muitos anos onde as pessoas praticamente são as mesmas que cá estão e as mesmas famílias e as mesmas pessoas e, portanto, aqui as pessoas normalmente, quer dizer, os portugueses em geral, nós já não afinamos muito pelo padrão de outros países onde as coisas acontecem, não é? Em Portugal somos um país muito mais tranquilo, calmo. É evidente que nos grandes meios onde existem comunidades com problemas, com falta de emprego, com dificuldades extremas que às vezes fazem que é mais propício a isto. Também há os fenómenos do futebol, que ultimamente têm andado aí e que infelizmente no meu Sporting também são um mau exemplo dessa paz que existe, mas são coisas que nós vimos que acontecem na Grande Lisboa, ou nas grandes cidades. Agora, numa cidade de Tomar pacata, onde as pessoas convivem normalmente, e vimos mesmo na noite, às vezes já tem acontecido, eu não me esqueço de alguns episódios que aconteceram no último ano ou 2 anos, que são desagradáveis, mas são coisas pontuais, uma rixa, uma desavença e uma coisa que descamba, às vezes à noite, ou pelo álcool, ou por qualquer motivo, as coisas descambam, isso é natural, isso é como os acidentes na autoestrada. As pessoas fazem, ou os acidentes de avião, que é uma estatística, as pessoas fazem, milhões de pessoas andam de avião, milhões de aviões a voar todos os dias, e os acidentes são muito poucos, portanto a estatística é essa, e portanto estas rixas com pessoas, estas questões que extravasam à normalidade, não é natural que aconteçam em Tomar, e portanto a gente fica um bocado preocupados, e eu acho que toda a gente fica preocupada, e há que encontrar as soluções adequadas. Daquilo que eu ouvi nas notícias, as entidades policiais estão atentas e estão atuantes, e no fundo isto vai com polícia e repressão, mas também vai com atenção e tentando perceber o que é que acontece e porque é que acontece, e ir à raiz e tentar ajudar as pessoas às vezes que têm dificuldades. Agora, é sempre difícil, mesmo as entidades têm que acompanhar e ajudar as pessoas com dificuldades ou com chatices, porque há desavenças de vária ordem e às vezes as coisas começam por um motivo qualquer e extravasam os limites todos. Mas há muitas entidades que podem intervir e ajudar nestas coisas, e eu julgo que estão a fazê-lo. Eu espero que isto tenha sido um episódio que não se repita, porque não é bom para ninguém, até porque sobretudo não é bom que se comece a levantar suspeição em relação a pessoas, e só porque elas são daqui ou dali, ou vivem aqui ou vivem ali. Isso é muito mau. Eu julgo que nos anos todos que nós andamos por aqui, e pessoas já como todos nós, os 3 estamos aqui no estúdio, já temos idade suficiente para ter vivido em Tomar estes anos todos e perceber que é possível que as pessoas convivam de todos os estratos, de todas as naturezas, e tem isso acontecido com muita normalidade e com muita naturalidade. E é isso que se deseja. Espero que este episódio seja um episódio que seja
enquadrado pelas entidades policiais num sentido, porque a gente também não podemos ignorar que existem pessoas que têm uma tendência sistemática para andar fora da lei e cometer até crime. E o crime tem que ser tratado e a justiça tem que tratar esses casos e essas pessoas de acordo com a natureza das coisas. Depois há a parte social, que também tem que acompanhar e ajudar, mas isso, a parte criminal, isso aí tem que haver justiça, e portanto tem que haver justiça, e isso também existiu sempre. E também os tribunais, as polícias interviram e as pessoas são colocadas no sítio certo, debaixo da alçada da justiça e com as penas que a justiça dá. Portanto, tem que ser tudo tratado, a comunidade existe para isso. Agora, houve aqui uma linha vermelha que se saltou, usando a terminologia. Essa linha vermelha tem que ser reposta. É aquilo que eu acho. António Paiva. Tem a mesma visão, digamos assim? Sim, o Alexandre acaba de dizer, conclui dizendo que houve o risco que foi ultrapassado. E efetivamente foi ultrapassado. Agora, acho que devemos dizer duas coisas. E respondo até a primeira frase do Alexandre, que é: nós, e eu diria da forma como eu diria isto, é o seguinte: nós não temos um local em Tomar onde um cidadão normal não possa passar em segurança. Ou seja, não é porque existe o bairro 1º de Maio ou porque existe a zona do Flecheiro que qualquer cidadão não possa atravessar este espaço em segurança. Felizmente, nós em Tomar temos boas condições para a segurança de qualquer pessoa. Você vai andar a pé, dar uma volta a passear ao fim do dia, pode passar no bairro de 1º de Maio, que é seguro. Ora, isto é fundamental que se mantenha. Agora, também lhe vou dizer uma coisa que acho que é importante fixar aqui, que é o comandante da PSP, no meu tempo, e foram 1 ou 2 ou 3, mas um em especial, disse-me uma coisa que eu nunca mais esqueci, que é: ciclicamente há problemas em Tomar, que estão muitas vezes associados a pessoas que não deveriam estar, digamos, para usar o termo, soltos. Ok, e portanto, eu estou a dizer isto muito por o seguinte. São pessoas que têm problemas já com a justiça. Exatamente. Estou a dizer isto muito por o seguinte, porque eu aqui há muito pouco tempo fui dar uma volta e efetivamente vi 2 polícias a tentarem, digamos, acalmar uma rixa no bairro 1º de Maio, ali ao lado da capela. E estava já um jovem com sangue no nariz, etc, etc. E agora até vou tentar estabelecer o paralelo com aquilo que aconteceu lá embaixo no Sporting, não é? Em que também houve um indivíduo que ficou com a testa marcada. Não interessa se era jogador de Sporting ou deixava de ser, ou se ganha muito dinheiro ou ganha pouco. O que interessa é o seguinte, houve uma rixa lá embaixo e quem esteve a intervir e quem bateu no tal que ficou com a marca na cabeça esteve em prisão preventiva. Esta rixa que eu lhe estou a falar foi tudo acalmado e ninguém foi para prisão preventiva. Resultado, umas semanas mais tarde, há balas a passar no ar, ou a caminho de um carro, ou com a possibilidade de fazer ricochete e apanhar seja quem for que mora ali. E nós temos de pensar que vive muita gente, mas muita gente no bairro 1º de Maio, e a esmagadora maioria das pessoas que vivem no bairro 1º de Maio são pessoas pacatas, pessoas que têm o seu trabalho no dia-a-dia, e estas pessoas não podem ser tratadas com menos apoio do que aqueles que vivem na Alameda 1 de Março ou no centro da cidade. Têm de ter o direito à segurança tal qual todos os outros. E este aspecto parece-me fundamental garantir, ou seja, é preciso escolher o trigo do joio. E, portanto, para conseguir fazer isto, é preciso efetivamente ver onde está o joio e assegurar que, ao mínimo destas condições, se tomam medidas para que depois não haja situações extremas. E, portanto, eu não estou a dizer que houve demasiada passividade. O que houve é uma tentativa de
digamos, tentar acalmar ânimos, se os ânimos estavam a exaltar, porque eu acho que neste momento tudo está nas mãos da Justiça, imagino eu, e sabem com certeza que não se trata apenas de ânimos. Eu vou classificá-los assim um bocado para que se consiga perceber. Agora, o que é que eu deixava aqui como apelo, no fundo, que é aquilo que nós aqui poderemos fazer? É, em nome das pessoas que vão todos os dias trabalhar e voltam para as suas casas e vivem no bairro 1º de Maio, que este problema se resolva o mais urgentemente possível. E, portanto, que a Câmara Municipal dê condições para aqueles que têm de garantir a segurança, nomeadamente, neste caso, é a PSP, e no resto do Conselho é a GNR, que estas pessoas tenham condições para garantir a segurança. Ou seja, tem de haver tolerância zero com este tipo de atitudes. Porque, havendo tolerância zero, efetivamente, distingue-se o trigo do joio. E não se comete o erro, que é o que o Alexandre estava com receio que se fizesse, que é que se generalize o termo de que no bairro 1º de Maio só vive gente assim ou gente assado. Não é verdade, de forma nenhuma. Porque eu conheço o bairro 1º de Maio, conheço muita gente que lá mora, eu conheço toda a gente que lá mora, mas conheço muitíssima gente que é boa gente que trabalha, gente que sai de manhã para o trabalho, volta para casa, que tem ordenados que não são tão bons como a maioria das pessoas, e mesmo assim são pessoas sérias, são pessoas que não escolhem meios alternativos para viver, não escolhem meios fora da lei para viver. E, portanto, se um indivíduo que vai tirar a limpo se os jogadores do Sporting jogavam bem ou não, é preso preventivamente, então aqueles que provocam uma coisa desta natureza também têm de ter igual tratamento. Ou senão andamos aqui todos a brincar aos jornais. Ou seja, se vem no jornal vai preso, se não vem no jornal não vai preso. Não é? Então, o que é que acontece? Então temos todos, primeiro, de mandar os jornalistas a ver as rixas para depois a Justiça atuar. E, portanto, isto eu acho que, e a mim revolta-me ver uma situação destas, porque se estava a ver que podia vir a acontecer uma situação como estas. E, portanto, tomar medidas agora, antes que aconteça uma coisa pior, é absolutamente fundamental. Porque você sabe, quer dizer, é notícia o que aconteceu agora. Mas não é notícia, por exemplo, que muitas vezes estão as crianças a jogar futebol nas ruas do bairro 1º de Maio. Ali a brincar, as crianças. E isso é que é o interessante do bairro 1º de Maio. É as crianças poderem estar ali a brincar. Agora, não podemos estar a pensar que as crianças podem estar ali a brincar e de repente passa um carro e manda meia dúzia de tiros. Isto é que não pode acontecer. Não é? Não estamos exatamente no Far Oeste. Isto é uma sociedade desenvolvida. O país, Portugal, é famoso por isso. Não é só tomar. Claro. Se há coisa que os portugueses têm de bom, é que efetivamente somos vistos como um país calmo e onde efetivamente este tipo de iniciativas são facilmente identificáveis. Ou seja, a minha opinião é a seguinte: é possível, e basta que se dê condições à PSP e às forças de segurança para o fazer, e estamos a falar, não é o PSP fardado que você conhece, mas aquele que investiga e que sabe o que está a acontecer e conhece as pessoas em particular. Se der condições a estas pessoas para que eles consigam fazer com que os culpados sejam presos e arrumados, a questão fica resolvida. Sim. Tem que haver. Aqui, o Paiva tocou uma coisa que acho que foi importante, ele chamou isso importante e eu também carrego em cima do que disse, que é, eu próprio já tenho passado, ultimamente não tenho passado tanto, mas às vezes passo no bairro 1º de Maio, já tenho passado pelo meio do bairro 1º de Maio, não só na lateral, mas passar por uma daquelas ruas, para ir de um lado para o outro, dos Anjos, porque acho que são zonas normais. Ou lá embaixo no Flecheiro, eu passo muito no Flecheiro, porque às vezes, para não vir cá ao semáforo em cima, passo ali, embora por uma parte do Flecheiro, que é aquela mais transitável, passo com toda a naturalidade a qualquer hora do dia ou da noite. Sem problemas nenhums, porque não me sinto ameaçado por nada mais. Eu, em relação às vezes até em relação às famílias ciganas, que se fala muito e tal, eu estou habituado desde miúdo. O meu pai, quando eu andava aí para a escola primária, que já foi assim uma coisa nos anos 1960 e picos,
tomava conta de um estabelecimento e teve negócios, vendeu muitas coisas a ciganos que iam lá comprar, sobretudo fazendas antigas, compraram, mas eu vi aquilo em miúdo e o patrão do meu pai ficou aflito e tal, porque não sei o quê, já naquele tempo aquilo correu tudo muito bem, porque são pessoas que faziam o seu negócio, fazem o seu negócio, e que depois ficou marcado sempre, passado uns tempos, essas famílias fizeram um casamento na Praça de Torres da Figueira da Foz. E o meu pai, eu era miúdo, a gente recebia lá o Diário de Notícias e o Século, o Diário de Notícias existe, o Século já acabou, mas recebia e vinha lá e o meu pai me mostrou, olha, estás a ver, as pessoas estiveram aqui a comprar na loja, várias vezes foram lá comprar coisas. E, portanto, as pessoas muitas delas são cidadãos iguais aos outros, não há o estigma de se dizer que são daqui. E em Tomar, essa sem convivência tem existido. Eu já morreu pelo menos um, com que eu me dava perfeitamente e falava muitas vezes, e era uma pessoa que eu considerava. Ele dizia-se, que eu sou seu amigo, eu sei igualmente, sou fulano. E, portanto, há aí muita gente. Agora, também, o Paiva foi presidente da Câmara, eu fui vereador, sabemos que a intervenção da Força Policial, tanto faz CPSP como GNR, tem as suas nuances em termos de maneira de atuar e que nem sempre são os fardados. Ele falou aqui, há muita gente que às vezes anda à paisana, que tem uma intervenção muito importante, que nós não vimos, mas que se sabe que existe, e portanto tem uma intervenção de investigação, de acompanhamento, e que depois passa, e portanto depois eles têm os seus sistemas de funcionar como qualquer organização. Mas também há uma coisa, que é o controle das armas, tem que existir, e cada vez mais se torna mais premente, e que sempre existiu. E em Tomar fez muitas vezes, e às vezes vocês muitas vezes noticiam, já têm noticiado notícias, Rusga no Flecheiro, por exemplo, foram apreendidas não sei quantas armas. Isso acontece em todo lado, não só acontece no Flecheiro, acontece no país, em qualquer lado. Há muita gente, sem ser de famílias ciganas, então estás aqui a dizer que se os ciganos é que têm armas que não estão legais. Há muita gente hoje que andava à caça acabou e ficou com as armas em casa, não as legalizou, estão ilegais. Todos os anos a PSP recebe milhares de armas e que destrói até vindas daí. Portanto, não estamos aqui a criar estigmas sobre ninguém e até é bom que se fale no sentido de não criar estigma. Agora, há que controlar as armas, porque há pessoas que deixam de caçar e deixam de ter licenças das armas. O sistema está a ser montado. Eu, há poucos dias, tive que renovar as minhas licenças das armas, de uso e porte de arma, e tive que levar as armas, já há anos que não, e há 20 anos que não levava as armas à PSP, tive que levar lá as armas, e houve uma que até me mudaram a marca da espingarda. Afinal, a espingarda, desde que eu a comprei, há muitos anos, na Praça da Figueira, numa espingardaria em Lisboa, tinha lá uma marca. E eles disseram, não é esta marca, é esta. E mudaram-me o livrete. Estas coisas é o controle de armas, porque hoje o sistema que a PSP, que é quem controla este sistema, fez a renovação dos livretes e o controle das armas todas. E as armas de defesa igual. E, portanto, de vez em quando são apreendidas, a PSP divulga isso todos os anos, centenas que destroem, porque vêm de várias proveniências. Muitas dos caçadores deixaram de caçar, muitas caçadeiras desse tipo, e portanto há que controlar. É assim em qualquer país, e em Portugal é assim, e aqui em Tomar também não pode ser regra, tem que ser a regra. Agora, esta questão, Paiva falou, que eu também apoio, e acho que é o caminho certo, não podemos criar aqui guetos onde nós não possamos, e sobretudo o estigma sobre quem vive no bairro tal ou no bairro tal, porque, como ele diz, há pessoas que são do melhor, são como nós todos, nós dos melhores, não estou a dizer... Há pessoas do próprio bairro 1º de Maio que nos confidenciaram, ou fizeram chegar, neste caso, essa nota de que pode estar na origem disto a política de integração que o município tem promovido, nomeadamente ao nível do bairro 1º de Maio. Mas por isso é que eu disse também aqui na minha primeira intervenção que há que se atuar em vários sentidos. No sistema policial e de justiça, e o Paiva falou, e bem, que a justiça tem que funcionar, não pode dormir, o sistema policial e também no sistema social. Quer dizer, temos que aqui ir atuando. E isto nada é uma obra feita, isto não é como as casas, está feita e só temos que a pintar. Tem que todos os dias ser trabalhado. Sabe, eu sou claro nisto, aliás, até a dada altura, depois de eu ter saído, vi num texto ou outro de um representante de minorias dizer que
nunca tinha contactado comigo diretamente ou uma coisa qualquer desta natureza. Há um aspecto que eu tenho de dizer. Enquanto estive na Câmara Municipal, sempre fiz questão de procurar que houvesse uma integração entre aquilo que eram as políticas da Câmara Municipal e aquilo que eram as políticas de segurança, nomeadamente trabalhando sempre com a PSP e a GNR no sentido de que eles estivessem devidamente informados daquilo que era a intenção da Câmara Municipal fazer. E por isso eu disse que é importante dar condições a estas forças de segurança para poderem elas atuar. Para quê? Porque, e repito isto, não há minorias no verdadeiro sentido da palavra em Tomar. Certo. Porque todas as pessoas estão integradas. Certo. O que há é, efetivamente, 1 ou 2 ou 3, chame-lhe meia dúzia, talvez até uma dúzia, de indivíduos que estão identificados, que a PSP, que as forças de segurança, em geral, têm conhecimento e, muitas vezes, não são dadas as condições para que estas forças de segurança possam funcionar como devem funcionar para evitar que estas pessoas estejam a pôr em risco a vida de terceiros. E isto é que me parece que é importante ter-se em conta. Ou seja, o que é que quero dizer com isto? Quero dizer com isto que é evidente que eu posso dizer isto. Estou a dizer isto aqui porque acho que é importante dizê-lo em nome da sociedade que já representei e das pessoas que sei que terão medo de o dizer porque vivem no bairro, porque têm condições, porque querem ir trabalhar e vir para casa e não querem que se metam com elas. E bem, porque agora a política é uma política da Câmara Municipal e a Câmara Municipal tem a obrigação de também conseguir identificar isso e vou-lhe dizer, e é bom que se saiba que quando há origem criminosa, digamos, associada a uma casa ou a uma família que ocupa uma casa, há direito a ser desalojado. Portanto, há aqui uma série de aspectos que é preciso ter em conta. Não me parece que seja o caso. Agora, eu estou a dizer tudo isto só para dizer o seguinte, é que, só quem conhece o bairro 1º de Bairro, ou o bairro Senhora dos Anjos, ou lá em baixo o bairro de Flecheiro, é que poderá dizer há em todos eles boas famílias. Famílias que trabalham de manhã à noite, porque é muito interessante. Muitas vezes a gente até pode dizer assim, aquele é um cigano. O cigano está no mercado às 6 da manhã. Claro. E sai de lá tardíssimo e anda de carrinho a correr o país inteiro. Portanto, é uma vida difícil como outra qualquer. Agora, depois, atividades ilícitas hás em todas as nacionalidades, em todas as comunidades. Quando eu digo em todas as nacionalidades, estou mesmo a dizer há em França, em Espanha, não é só em Portugal, não é? Portanto, agora, estas atividades ilícitas estão muitas vezes e cada vez mais em Portugal são seguidas e identificadas por as forças de investigação da polícia. E a Polícia de Segurança Pública tem força de investigação, tem polícia de investigação. E, portanto, essa polícia de investigação, que é anónima para a maioria das pessoas, faz um belíssimo trabalho. E agora, é a dar condições a essas pessoas. E por isso eu fiz o paralelo com esta coisa que aconteceu lá em baixo em Alcochete. Não é? Que é meia dúzia de miúdos da claque. Miúdos, quer dizer, eu estou agora a ridicularizar porque realmente também não são miúdos, não é? Mas alguns já não são nada miúdos. Alguns não são nada miúdos, exatamente. Alexandre, mas a comparação a rixa que lá aconteceu, eu via ali na estrada, via na estrada no bairro 1º de Maio. Portanto, um indivíduo a deitar sangue e tal, e os 2 polícias a tentarem resolver o problema, e claro que estavam com dificuldade em resolvê-lo, não é? E, portanto, isto deu em quê?
em que cada um foi para a sua casa ao fim de algum tempo, incluindo os polícias, não é? E, portanto, mais tarde, pelo que eu vejo nas notícias, houve mais um caso desses e agora houve tiros. E, portanto, há ou não há associação entre estas coisas? Estamos aqui três, nenhum de nós sabe, não é? Porque não é esse o nosso trabalho, não é? A Câmara Municipal deve estar a pensar neste momento se tem ou não tem que alterar alguma coisa na política de integração que está a pensar vir a executar. E o Alexandre ainda lembrou aqui a questão do centro histórico, etc. E como é que tudo isto está a ser pensado. Se calhar a Câmara Municipal tem de pensar no que está a fazer e eventualmente avaliar, pensar o que é que Filo, quando lá estava, durante os 3 mandatos em que lá estive, e portanto quem lá está, que o vá fazendo. Agora, eu tenho a certeza que, aliás, basta ler o que diz o comandante da PSP, ele está a fazer o trabalho dele, mas ele diz, e bem, não chega ele, não é? Porque ele o que faz é, efetivamente, identificar as pessoas, apresentá-las perante a Justiça. E a Justiça age em função daquilo que são os dados que estão em concreto. E, portanto, há aqui alguns aspectos que é preciso gradualmente ir continuar-se a trabalhar como se trabalhou no passado. Para quê? Para assegurar isto que o Alexandre disse. É que continuamos a ser uma comunidade segura onde nenhum de nós está condicionado a passar, seja em que bairro for. Não, e aqui o que é importante, o Paiva diz, e que eu acho que, para que não restem dúvidas a alguém que nos ouça, tanto ao Engenheiro Paiva como a mim, é que acho que comungamos todos da ideia que as pessoas que vivem em Tomar e são famílias cá, são cidadãos de pleno direito. Eu costumo usar mesmo o termo. Eu sou um cidadão com o meu número de bilhete de identidade. E, portanto, eu calculo que todos os cidadãos que vivem no Concelho de Tomar têm um bilhete de identidade igual ao meu, são cidadãos como eu. Exatamente. Pronto. Somos todos cidadãos, com direitos e obrigações. As minhas obrigações também são as mesmas dos outros todos. E quando eu faço uma infração, e eu às vezes digo, sempre uma coisa que me ocorre, é dizer assim, eu cumpro sempre a lei, digo assim, nunca estacionaste em cima do passeio. Mas estacionar em cima, não, infração à lei. Portanto, a gente não se pode colocar com a superioridade moral que eu nunca fiz nenhuma coisa que não é contra a lei. Exatamente. Agora, há lei e lei, há a graduação da dificuldade, que é assim, uma coisa é eu estacionar o carro em cima do passeio, até posso ser multado, por sorte nunca fui multado por estacionar em cima do passeio, mas se for multado é uma infração, e fui multado, ou dar um tiro fora da época e fora do sítio, e eu também posso dar tiros. Eu tenho caçadeiras, até tenho 2 caçadeiras que posso dar tiros, mas é em determinado sítio, em determinada zona e daquela maneira. E se os der fora daí, é infração. E, portanto, agora, uma coisa é eu estar em cima do passeio e há uma desculpa conforme o passeio for e o sítio onde for, e não é grave, tão grave como isso, mas é uma infração à lei. Outra coisa é dar tiros que podem atingir até uma pessoa da própria família ou da própria comunidade, e criar uma instabilidade que não é conveniente à comunidade. Sim, mas eu percebi, e por isso é que eu depois intervim novamente só para dizer isto, sabe, Alexandre? É que eu acho que tem de se controlar a violência. E o Alexandre fala nos tiros, mas eu acho que chega aos tiros. Porquê? Porque há alguns aspectos da violência que não estão a ser acautelados. Ou seja, há primeiro sinal de violência, tem de se identificar. Porquê? Porque muitas vezes até é repetitivo, ou seja, são os mesmos indivíduos as vezes sucessivas. E, portanto, é este aspecto que tem de se dar condições às forças de segurança para eles, identificando estas várias vezes, resolvam o problema. E, portanto, quando estive na Câmara Municipal, para mim era assim que funcionava. Portanto, dar as condições para que tal possa ser feito. Incluindo todas as condições para quando entenderem, e há várias possibilidades de desenvolver rusgas com apoios distritais, etc. Há todas as condições para limpar logo na raiz este tipo de coisas. Em Lisboa não atacam os problemas que têm uma dimensão muito maior, não atacam assim. De vez em quando a gente acorda assim. Claro. No bairro não sei quantos, rusga, prenderam não sei quantas armas. Porquê? A PSP lá fez uma investigação, se calhar durante meses, e percebeu que havia ali armas, e depois, mundos do tal mandato de busca, entra dentro das casas
e leva às armas. Agora, deixa-me aqui, só acrescentar mais uma coisa no que disse o Vítor e do que disse agora o Alexandre também. É que depois corremos esse risco. Que é de quê? De depois criar-se este estigma de que foi por isto ou por aquilo. Ou seja, se deixa este tipo de violência chegar a níveis que depois há divisões na sociedade, é a pior coisa que pode acontecer. Ou seja, depois então é que entramos na fase da intolerância, porque estes ou é porque aqueles, não é? E portanto já é nos bares, já é nas festas de verão, já é não sei quê, e depois criam-se esses estigmas, e isto é que é o mal, sabe? E geralmente, vou-lhe dizer, li uma vez um artigo nos Estados Unidos que dizia, a propósito das minorias dos Estados Unidos, que dizia uma coisa fantástica, que é: sabe quem é que está mais interessado em que haja estes estigmas? São os líderes das minorias, porque assim é a forma deles garantirem os empregos deles, que é para representarem as tais minorias e, portanto, ganham à custa destes problemas da sociedade. Quando a sociedade, já paga às forças de segurança, porque, sabe, nós associamos a força de segurança àqueles que conhecemos, mas, como sabe, há psicólogos, há pessoas que trabalham na área da integração, há sociólogos, etc. Portanto, todo este trabalho é feito no âmbito, e o nosso país já tem esse trabalho todo feito. Portanto, se for ver a caracterização das famílias para os realojamentos, os dados estão todos lá e é possível tratá-los todos. Agora, você também pode olhar de uma forma simples e tratar as coisas da mesma forma que está tratada o último assunto que nós vamos ter aqui, que é, sai um da estalagem, agora entra outro, e a gente não faz nada, ouça, até pode dar 5 anitos de rendas e ele que faça as obras que ele entender. Portanto, se a gente deixar que a sociedade funcione espontaneamente, ainda hoje estávamos todos a subir as árvores e a caçar tigres. Eu acho também importante aqui dizer, eu acho para terminarmos que temos a mesma ideia, assim, estamos a falar de uma anormalidade, porque estamos todos, como eu há bocado dizia, há muitos anos em Tomar, e isto é uma anormalidade que acontece de vez em quando, uma coisa dessas, mas não é a normalidade, porque tem existido, na maioria das vezes, anos, e muitos anos, de sã convivência em toda a gente, sem problemas nenhums, mesmo falando nas festas. Há aqui um apontamento ao outro e tal, há aqui às vezes alguém que descamba, mas isso se descamba sempre em todo lado. Portanto, isto não é a normalidade, nem há de ser a normalidade. Agora, há as várias componentes, e o Pava aqui, há também fazer acompanhamento social, e eu acho que a Câmara, mesmo nunca teve uma componente muito grande social, fez um bom acompanhamento, às vezes se calhar até discreto, porque o Pava há bocado falava assim, diriam que eu como Presidente não falei. Eu também, se calhar, nos 12 anos, Alexandre, estive na Câmara e 8 estive no poder. Sabe o quanto eu oficialmente não falei com ninguém, falei privadamente com alguns e resolvi os problemas deles. Sabe o quanto é injusto? O quanto é injusto essa acusação, eu vou-lhe dizer. É tão injusta quanto isto. Tanto que até os projetos foram às famílias. Os projetos das casas foram às famílias. Que eu disponibilizei a quem eu sabia que contactava com eles, porque, como você sabe, a escola onde as crianças estavam era a escola número 1, a de lá de baixo, e, portanto, havia uma ligação muito forte porque havia aquela formação para os pais, para as mães, etc. E, portanto, até os projetos foram apresentados. Portanto, não havia mais... Não há trabalho que é feito... As reuniões que fizemos, é verdade que as reuniões que fizemos com as famílias ciganas a apresentar os projetos foram nas instalações da PSP, é verdade. Agora, foram por uma questão de ligação entre entidades, etc. Mas não quer dizer que o Presidente da Câmara não esteja atento ao que os Exatamente. Não, estive lá, a prova que estive lá. Portanto, ou seja, esta integração e este trabalho é preciso fazer-se, mas atenção, porque nós corremos o risco, que eu não quero correr aqui, de associar de imediato este tipo de violência A, B ou C. A, B ou C. É isso, atenção, não pode fazê-lo só por uma coisa, porque eu vi muitas vezes rixas, por exemplo, no mercado, que tinham zero a ver com famílias ciganas. Certo. Atenção, mas zero. O mais fácil é atribuir. O mais fácil é logo atribuir, exatamente. Portanto, quer dizer, é preciso que fique claro do seguinte: as forças de segurança têm conhecimento dos indivíduos. A, B, C, da tal dúzia, eu comecei por meia dúzia, agora disse dúzia, até sou capaz de dizer dúzia e meia. Agora, dúzia e meia em 40 mil,
que nós somos, não é ninguém. E, portanto, este tipo de identificações nunca podem ser generalizados, nem para as pessoas do bairro 1º de Maio, ou nem para as da Senhora dos Anjos, ou para as famílias... Eu acho que fica ciente, ninguém dá... Claro. E eu trabalho, por exemplo, lembro-me que aqui há poucos anos, 2 ou 3 anos, ou 4, já não sei quanto, os anos passam de repente, se calhar já foi há 5 ou 6, que houve polémica nacional através do programa que existia na escola primária, com o Trincão, também estava metido nisso, com as famílias ciganas, com os miúdos e tal. Claro. E houve polémica nacional, as rádios nacionais falaram muito daquilo, aquilo era tudo muito polémico, e depois chegaram à conclusão que o trabalho estava bem feito, bem dirigido e que teve êxito. Claro. Porque há aqui um trabalho que às vezes, aparentemente, não é bem visto à primeira, mas depois de se perceber, percebe-se que as pessoas não querem segregar as pessoas, separá-las e pôr os estigmas em cima, querem é unificar e tornar tudo uma normalidade. O normal é nós, cidadãos, convivermos, os cristãos e os ateus, com os brancos e os pretos, e os ciganos e não ciganos, porque somos todos cidadãos, somos todos portugueses com bilhete de identidade, como eu digo, e com o número de contribuinte, que tendem todos a ter casa como deve ser, salário como deve ser, e emprego como deve ser, e instrução como deve ser. É para isso que contribui muita gente, e também contribui a ação social, e a Câmara Municipal também é aqui uma parte interessante. A Câmara Municipal tem a obrigação do seguinte, Alexandre: não condicionar de forma nenhuma as forças de segurança para exercer o seu lugar. E, portanto, não interessa se é A ou B ou C, ou pertence à comunidade A, B ou C. Não. A definição que eu acho que um líder de um município tem de ter é: criminoso é criminoso, cidadão não criminoso é cidadão não criminoso. Ponto. Independentemente se é... Eu tenho uma frase que define isto, que é pouco ortodoxa, mas assim, é que eu conheço fulanos que não são ciganos, são mais ciganos que os ciganos. Eu já digo isso há muitos anos. Ficamos então com esta nota. Vamos para o segundo tema. Lourdes Ferro Mau e uma conferência de imprensa promovida pelo PSD, da apresentação da nova liderança do partido em Tomar, e com Lourdes Ferro Mau dar nomeadamente nota, e era este aspecto que eu gostava que começássemos por comentar, da necessidade que houve na altura dela frisar que o PSD confia nos vereadores atuais do partido. Há aqui, digamos, uma mensagem escondida, entre aspas, nesta afirmação, ou não? António Paiva. Pronto, eu diria que quando não há nada a dizer, não se diz, não é? Ou seja, sabe, a dada altura nós podemos pensar o seguinte, não é? Independentemente de tudo o resto, você pode logo associar a outro aspecto, é o líder de bancada da Assembleia Municipal também pôs o lugar à disposição. E, portanto, ao pôr o lugar à disposição, digamos que simultaneamente deu um sinal de que, olha, estamos disponíveis para aquilo que a Presidente entender. Para mim, quando se diz em público uma coisa destas, é sinal de que não houve diálogo interno. É a leitura que eu faço. Poderá dizer-me, não, portanto, mas outros fazem outra leitura e tal. Não há necessidade nenhuma de fazer uma leitura diferente, não é? Portanto, porque não há uma leitura diferente, não é? Porque, repara, uma coisa que seria natural, não é? Era haver uma reunião que, digamos, criasse as condições para que o discurso fosse ele próprio integrador, digamos, daquilo que é o trabalho da variação na Câmara Municipal e o trabalho do PSD ao nível da Comissão Política. Portanto, eu antevejo aqui algumas dificuldades de relacionamento. Eu costumo sempre aqui, já desde o princípio que às vezes falo, que eu tenho aqui uma diferença em relação ao Ângelo Paiva, que eu tenho experiência partidária, política partidária, dirigente partidário. Ele não tem, o que é uma vantagem para ele, mas depois, para comentar estas coisas, eu tenho mais a certeza das coisas. O que ele diz está certo.
Porque em política, quando um tipo diz assim, eu vou fazer tudo para unir o partido, é porque o partido está mesmo muito unido. Portanto, há duas meias laranjas. Entre tomar neste momento não há uma laranja, há duas meias laranjas. E uma laranja tem um bocadinho mais que a outra, portanto aquilo é quase metade. Tem mais um bocadinho de votos de meia laranja. E em vez, e ele disse aqui tudo, porque ele tem esta visão de quem andou na política sem andar nesta partidarice que às vezes é um bocadinho apodrecida, não é? Porque a gente partir de uma fruta, depois dela estiver aberta a meio, aquilo começa a tender a apodrecer. Se ela estiver com a casca inteira, mantém-se mais tempo. Experimentem lá a partir de uma maçã ou uma laranja e tê-la lá 8 dias em cima da mesa, apodrece. Se ela estiver lá sem ser partida, ela mantém-se melhor. É o melhor exemplo para usar na política. Se a laranja estiver unida, porreiro, há meia laranja. E em vez de encostarem as laranjas e colá-la e dizer, não, vieram para a praça pública dizer aquilo que eu percebo, mas eu já vi isto em muitos lados. Quer dizer, não, nós estamos unidos. Nós vamos fazer tudo para unir o partido. É porque o partido está desunido. Pronto. Nós confiamos nos nossos autarcas, mas toda a gente percebe que uma vereadora estava de um lado e um vereador estava do outro. Ora, se tivessem... O que é que eu recomendava? Eu já passei pela política e também na vida, às vezes nem tudo aquilo que eu penso que é certo consigo fazer, que era assim. Estavam todos sentados à mesma mesa. Nós estamos aqui todos unidos. Ali a diferença já era outra. Agora dizer, nós vamos fazer tudo para unir o partido. Quando o G. Paiva diz aqui, o líder da bancada pôs o lugar de exposição. Tinham conversado com ele antes, tinha havido uma conversa. E ele se calhar até dizia, eu agora tenho mais que fazer... Pronto, vocês tomem lá conta da liderança, mas era uma coisa concertada que era apresentada com normalidade. Portanto, há aqui uma anormalidade. Eu não estou a dizer que isto não se resolva, porque com a minha experiência tudo se resolve. Eu já o disse, eu apoiei o Vítor Constâncio, o Sampaio, o Guterres, apoiei um bocadinho o Sócrates no princípio, não o nego, depois não o apoiei, não votei nele nem para secretário-geral e também não votei para primeiro-ministro, já o disse aqui e é público e agora digo com grande satisfação, porque eu sou uma pessoa anormal em relação aos padrões e, portanto, não votei Sócrates no segundo mandato. Foi a primeira vez na minha vida que não votei em legislativas no PS e eu tinha razão porque ele até podem fazer uma estátua no terreiro de passo ao ex-primeiro-ministro José Sócrates, mas o facto é que ele esteve preso e na história que eu conheço, desde do Salazar até agora, só houve um primeiro-ministro preso, foi o Sócrates. Portanto, e não deve ter sido por nada a dar milho aos pomos ali na Praça da República. Mas pronto. Mas isso é uma coisa que a Justiça há de fazer. Agora, nesta história da política, aquilo que parece é. E aquilo que parece agora é que há duas meias laranjas. Mas, Alexandre, deixa-me dizer-lhe... Agora, estas duas meias laranjas não são boas. Eu costumo dizer isto há muitos anos. O Paiva já me ouviu dizer isto há muito tempo. Isto não é bom para o poder que lá está, nem é bom para a oposição. Porque em tomar, eu que sou um homem que gostaria, sempre defendi que existisse uma boa oposição que se ponha como uma alternativa para fazer com que o poder seja bom. Já percebi que o Alexandre está a brincar com a ideia da... Não estou a brincar, diga a verdade. Sim, mas eu parece-me que... A brincar, diga a verdade. Bem, eu disse esta, portanto, o Vítor fez notar o seguinte: no discurso foi dito isto, não é isto? Sim. Ou seja, não foi uma resposta a uma pergunta, certo, não é? Certo. Foi no discurso, ou seja, é intencional. Agora, parece-me que esta intenção pode vir a dar frutos dentro do PSD, que é, como você sabe, quando se diz à partida estou a confiar nos vereadores, também se está a dar um recado aos vereadores, ou seja, não houve diálogo entre nós, no fundo o que está a ser dito é, não dialogamos, não é? Não estivemos a dialogar para definir, portanto, há confiança em vós, podemos vir a perder essa confiança, não é? É isto que se lê implicitamente nisto, ou seja, está dado o tiro de partida, não é? Agora vamos ver o que é que dá. E, portanto, efetivamente, agora se me perguntar a mim o que é que eu acho que um líder de bancada, um líder da Comissão Política do PSD tem de fazer nestes próximos 3 anos no que diz respeito ao município, não tenho nenhuma dúvida. É dar mesmo o tiro de partida e dizer assim, senhores vereadores, vêm connosco ou não vêm? Se não vêm connosco, olha, para todos os efeitos, retira-se confiança política,
fiquem aí a falar sozinhos, porque já não são os primeiros da freguesia em causa a falar sozinhos. Eu vou-lhe dizer, quando foi o Vítor Gil, aquele senhor que era vereador no seu tempo, Alexandre, que era da Junceira, Doutor Camilo. o doutor Camilo ficou a falar sozinho, fez meia dúzia de artigos a dizer que discordava da Comissão Política do PSD e tal, e nós, 6 anos depois, ganhamos a Câmara Municipal e fizemos o trabalho que tínhamos a fazer em prol do município, porque acreditávamos na política que estávamos a implementar. E, portanto, se esta Comissão Política pensa efetivamente que as coisas estão mal na Câmara Municipal, e eu acredito que pense, então vai fazer isto mesmo, que é dá o tiro de partida e diz assim: meus amigos, olha, como diz o Alexandre, agora ainda somos meia laranja, o objetivo é ser laranja inteira assim, querem, não querem, é assim que nós vamos fazer. E, portanto, o nosso futuro é o futuro de Tomar, é neste sentido que vamos trabalhar. E, portanto, foi este o primeiro discurso, o segundo, o terceiro, o quarto, vai ser neste sentido. Se a variação continuar, até pode haver continuidade na política e vir a dar resultados que não deu nas últimas 2 eleições. É preciso ver que já houve 2 eleições onde o PSD local perde as eleições. Não há 2 sem 3. Exatamente. A quarta pode ser. Alexandre, mas a questão é, efetivamente, há sempre um marco. Sim. Em minha opinião, este discurso pode ter sido um marco. Sim, mas vamos ver, o Paiva está a dizer, vamos ver o que é que dá a seguir. Eu também quero ver o que é que dá a seguir. Agora, Exatamente. por exemplo, o PS teve uma candidatura à Câmara, foi um flop. Uma que não correu bem. Não chamo de flop e defendo-a, porque foi aquela onde você ganhou, porque eu, mesmo assim, não ganhando a Câmara, e na circunstância que foi, contra todos e o PS, ainda tive... E tem de pensar... ainda tive muitos votos. E nessa primeira tem de pensar, Alexandre, e eu digo sempre isto, não é só estar à sua frente, digo sempre isto, é preciso ver que o vereador Rosa Dias era um bom candidato por parte da CDU e teve um bom resultado nessa primeira eleição. Sim, portanto, o resultado extraordinário. Exatamente. É a maior votação de sempre da CDU. Exatamente. Bem. É quase igual àquela que o Dr. Pedro Marques, no primeiro mandato, ganha ao Dr. que era médico, que vivia na Cândido Madureira. O Alexandre ganha, o Pedro Marques ganha no primeiro mandato, quando o Bento, exatamente, quando o Dr. Machado tem o melhor resultado de sempre do CDS. O Dr. Machado teve o melhor resultado de sempre do CDS, e, portanto, o CDS tira votos ao PSD e o PS ganha. Portanto, às vezes há coisas que explicam. Exatamente. Portanto, estamos a falar sempre de primeiros mandatos. É evidente que em primeiros mandatos é bem possível que o candidato, digamos, das forças menos votadas em Tomar, que geralmente à direita é o CDS ou à esquerda é a CDU, e houve 2 casos onde efetivamente isso aconteceu, que foi quando o Rosa Dias é candidato nessa primeira eleição. Ele é candidato para a CDU, que é aquela primeira que eu ganho, em que nós ficamos à frente, e depois há quando o Pedro Marques ganha a primeira vez, em que o CDS também tem uma votação forte. Quando o Rosa Dias depois vai com o Pedro Marques, já não tiveram uma votação extraordinária. Mas estamos sempre a falar de vitórias com votações acima dos 9.000 e dos 10.000 votos. Nunca estamos a falar de vitórias como estas que aconteceram nestes últimos mandatos, que é ganhar com 6.000 e tal, 7.000 votos. As estratégias dos partidos, e o PS e o PSD cometem os mesmos erros e vão sempre atrás sucessivamente das mesmas coisas, parece a roda do navão, andam sempre ali à volta, mas já estão em cima, estão em baixo, mas andam sempre em círculo. É que eu fui, a seguir foi um candidato do PS, foi outro, até que depois ganhámos. Portanto, demorou a que a Rosa se recompôs. Agora eu suponho, é muito cedo para pensar o que é que vai acontecer, mas dependendo da meia laranja, colar a outra meia laranja. Porque quem tem que fazer o trabalho é a laranja. Claro, mas repara, unir, mas também não basta dizer nós vamos fazer não é só unir. Não é só unir. Eu acho que não é unir. Eu vou-lhe dizer o que é. A minha opinião é o seguinte, e falo por experiência própria, porque, como sabe, também já estive na oposição, e não é unir, é ter projetos e avançar com as ideias, independentemente das críticas que nos possam fazer, mesmo pessoas do próprio partido, que nos possam fazer. É
avançar com as ideias, ter ideias concretas em relação a coisas concretas que não estejam a ser bem feitas e tomar iniciativas. E se elas não forem tomadas por os vereadores que representam o partido na Câmara Municipal, não são, mas são tomadas publicamente e podem ser tomadas as posições publicamente, sem repercussão direta, mas podem ser apresentadas na Assembleia Municipal, por exemplo, e ficam registadas. E, portanto, e depois é ter medidas que, quando cheguem ao fim do mandato, seja claro o programa do PSD. E quando for claro o programa do PSD em relação àquilo que é o status quo, ou aquilo que é o que o PS tem feito, aí depois há uma votação concreta. Repare, o que é que aconteceu no passado? Não foi isto. No passado, ao nível do PSD, foi um jogo de cadeiras, um autêntico jogo de cadeiras. Desde que tiraram o Dr. Corvelo de Sousa de Presidente da Câmara, foi um jogo de cadeiras dentro do PSD local, até perderem as eleições, e depois continuou o jogo de cadeiras na tentativa de, mais nada do que ocupar lugares de vereação. Mas um partido como o PSD ou como o PS não está nas eleições autárquicas ou nacionais para ocupar lugares de vereação ou lugares de deputados. Sabemos que há pessoas que vivem da ocupação de lugares de deputados, não é? Portanto, e fazem carreira de ocupar o lugar quanto mais tempo possível e tal, até a ver se chegam à reforma com aquele lugar. Agora, não é isto que está em causa. O que está em causa é ter projetos concretos e aplicá-los. Vamos olhar para dois ou três assuntos que Lourdes Ferro acaba por apresentar. Pronto, o caso da poluição do Nabão, por exemplo. Acho que devia ter falado na segurança, mas pronto. Ou pelo menos falado na política de realojamento, mas pronto. Vamos imaginar que estamos só a ver esta questão da poluição do Nabão, não é? E eu aqui tenho de referir o seguinte. Eu acho que o atual vice-presidente da Câmara é um indivíduo que politicamente sabe marcar a cadência, a agenda. Atenção, e parece-me muito mais do que a presidente, ou seja, é conhecedor dos assuntos. Eu diria que se calhar o mais conhecedor dos assuntos. E, portanto, não deixa que as coisas resvalem. E, portanto, isto quer dizer que é preciso, quer no PSD, quer no PS, entidades ou pessoas que consigam, digamos, manter na agenda os principais assuntos que preocupam as pessoas em geral. No que diz respeito ao ambiente, eu não tenho dúvidas que hoje em dia, para além da questão das redes de esgotos, etc., porque ainda há descargas que têm de ser encaminhadas para a ETAR, e este aspecto o PSD já devia estar a trabalhar nesse sentido para exigir mais de uns serviços municipalizados que, entre aspas, não existem nessa matéria. Na questão da poluição do Nabão, por exemplo, eu diria que... Ainda existem serviços municipalizados. Eu diria, por exemplo, que o vice-presidente foi mais incisivo do que a oposição. Ora, a oposição tinha todas as condições para ser incisiva e exigir das entidades uma posição. Repare que, vamos ver, e é o vice-presidente, como se não tivesse responsabilidades, como se o município não tivesse responsabilidades, aqui é um bocado como a meia laranja que o Alexandre estava a falar há pouco. Quer dizer, eu apetece-me depois dizer ao Sr. Vice-Presidente, então, não venha ter comigo a pedir que sejam os cidadãos que resolvam o problema do ambiente. Não. Então, ainda por cima, Governo PS, Câmara PS, resolva o problema com o Ministério. E, portanto, marque reuniões com o Ministério, insista, resolva o problema, diga, então, mas as multas são aplicadas, não são? Não venha desabafar cá para fora, faça o seu trabalho. Agora, eu reconheço que politicamente fica-lhe bem fazer isso. Portanto, já agora esclareça uma coisa, o vice-presidente faz parte do Conselho de Administração dos SMAs. Já agora que você sabe mais do SMAs do que vamos fazer, já voltamos. Ou não faz? Pois, não, exatamente. Não faz parte, a questão, claro. Já voltamos. Vamos explicar isso por causa do jornalista. É que eu sou pouco... Eu confesso agora aqui uma coisa. Eu venho aqui com todo o gosto de conversar à rádio, conversar, que isto é uma conversa entre nós e sobre aquilo que eu penso das coisas, mas eu estou pouco informado do que se passa em Tomar. Eu vivo em Tomar, durmo em Tomar todas as noites,
mas eu não vivo bem de Tomar. Aquela Tomar que a maior parte das pessoas estão. Porque eu vivo entre lá, a minha rua e ali a rua de baixo, passo de carro, não vou ao café, não converso e leio poucos jornais, estou como ao cavaco, leio poucos jornais. Mas eu vou-lhe fazer esta pergunta, muito simples. Acha mesmo que não é possível identificar as fontes de poluição do Navão, que não é possível resolver de uma vez por todas esta questão? Eu acho que já devem estar identificadas. Se não ouço o Aqua identificadas. Eu vejo a internet. Ouça o que o Vitor vai dizer. Neste momento vou fazer aqui uma pausa. Voltamos a seguir e o Alexandre vai responder depois. Ficávamos então por aqui, nesta primeira parte do Conselho em Revista. Vamos então retomar aqui esta segunda parte, deste caso do Conselho em Revista. Alexandre, vamos então responder às questões, à questão colocada aqui pelo António Paiva. Quer responder? Se estão ou não estão identificadas as fontes. As fontes. Eu acho que estão. Eu estava a dizer, basta ver. Hoje em dia a gente não podemos ignorar, só podemos ignorar os Facebooks do Bruno Carvalho. Esse é que a gente não convém a gente ouvir, porque dali não vem nada de bom. Mas eu de vez em quando, enquanto mantiver o Facebook, mantenho já pouco menos, eu também faço uma atividade mais gastronómica, né? Dos acontecimentos gastronómicos no Facebook. Eu ponho só as coisas boas no Facebook, normalmente. Mas vou vendo e utilizo o Facebook para estar informado. Portanto, o Aqua, o nosso amigo Costa, né? Américo Costa, com coisas ou algumas coisas que eu possa não concordar com ele, no geral ele esforça-se por identificar os problemas e ali é óbvio, há problemas no Rio Navão, ele fala deles e fala das fontes e demonstra com vídeos, com etc. e tal. E até acho que oficialmente o próprio Ministério do Ambiente já identificou os locais, quer dizer, eu também não percebo o que é que demora a atuar, não percebo, acho que está tudo identificado. Está-se à espera que venha outro inverno e que a água lave tudo. Não, há que identificar. Acho que há aqui um tempo que passou e uma reação que já devia ter sido feita. Não compreendo, quer dizer, não tem explicação. Acho que mesmo não há explicação. Não temos explicação porque não há explicação. Ou atuavam ou não atuaram. Sim, sabe, porque tem de haver uma coisa que é, alguém tem de se pronunciar no sentido de dizer assim, não, está identificado, estão tomadas as medidas para corrigir, a correção vai ser esta. Claro. Não é? E está a ser dado tempo ou um prazo para que a questão seja resolvida. Agora, não são identificáveis, não isto, não aquilo, por amor de Deus, quer dizer, isso aí está sempre constatado por factos, não é? Porque para todos os efeitos um vídeo é um facto, não é? E portanto, a gente não pode. Eu acho que há uma coisa que é. Aqui, desculpe aqui, digo. O tempo às vezes mata até o problema nestes casos da poluição. Ouve-se falar do Tejo agora. Eu, por acaso, há 15 dias estive na Ortiga a comer peixe e lamprei a pescada no Tejo lá para o lado da Ortiga. E estava excelente porque... mas houve. Não, desculpe, mas é que eu já li... não se fala mais naquilo. É verdade, mas tem razão, mas é que eu já li nos jornais exatamente as medidas que o Ministério do Ambiente vai tomar no sentido da limpeza daquilo que são os resíduos deixados nos últimos anos por carga excessiva no Rio Tejo, e vão ser tomadas medidas mesmo de remoção e de limpeza, ou seja, o Ministério do Ambiente, naquele caso do Tejo, ou seja, usou dinheiro público, europeu, é verdade, porque aquilo, pelo que eu percebi, era com fundos comunitários, mas usou o dinheiro para resolver esse problema. E imagino que, ao mesmo tempo, e isto parece que já li no outro lado qualquer, ao mesmo tempo estão a obrigar, vão reduzir as cargas nas empresas que descargam, correto, não é? Exato. Que descarregam. Portanto, há ali... Mas demorou muito tempo. Aquele homem que falava muito do Rio... É verdade. Ainda foi chateado e foi para o tribunal. Claro. E se ele não tivesse falado aquilo que tinha morrido... A dimensão do Navão é mais pequena, mas é parecido. Pronto, mas lá está. Ou seja, está-se à espera então que deixe de ser um vídeo de um cidadão
que se preocupa com essas questões e que está a lembrar, para passar a ser um assunto que venha a uma rede nacional de televisão, ou seja, do que for, para que depois o assunto se resolva. Isso é que é mau. Ou seja, e aqui é que eu acho que, ainda há pouco elogiei o facto de o vice-presidente marcar a agenda política com esta questão. Agora, ele está a marcar, quanto a mim, para as pessoas erradas. Portanto, ele está a dirigir-se para a população a dizer que estão a brincar connosco, quando devia ser a população a dirigir-se a ele a dizer: olha, você que nos representa, faz favor, vá junto do Ministério do Ambiente, marque quantas reuniões forem precisas, a dizer exatamente aquilo que nos está a dizer a nós, que é: olha, vocês estão a brincar connosco ou não? E venha de lá com respostas. E as respostas têm de ser: não, estão perfeitamente identificados. É isto que não é não estão, é estão identificados. As pessoas têm multas ou não têm, não é questão que me preocupe, mas efetivamente há coimas para este tipo de coisas, mas não é isso que me preocupa. O que preocupa os cidadãos é soluções. Não, a solução está para breve, ou sim, aquelas lagoas, ou seja o que for, estão autorizadas, há autorização, há autorizações de descarga, há outros que não têm autorização de descarga, há postos de trabalho em causa, não há. Portanto, há aqui uma série de aspectos, todos eles têm a ver com a função que a Câmara Municipal tem de, representando a população, junto do Ministério do Ambiente, exigir estas explicações e vir, aí sim, explicar fonte por fonte quais são o que existem, quais são as medidas que vão ser tomadas para que sejam corrigidas. E nós aí então saberemos, não, a empresa tal vai passar a fazer isto. Sei lá, a ETAR não sei quantos, tinha ou não tinha descargas, vai tomar estas medidas, etc, etc. E, portanto, digo-lhe, é dos rios mais fáceis de garantir que está despoluído. Porquê? Porque não é um rio longo. Nasce aqui em cima em Ancião e vem por aqui abaixo e desagua aqui em Tomar, aqui embaixo no Zézer. Portanto, é um rio relativamente curto, que tem todas as condições, ainda por cima está em rede Natura, portanto, que é, digamos, das áreas reservadas, a rede Natura, que é das maiores em proporção à dimensão do país, são das maiores da Europa, não é? Nós temos esta, que é Sico-Alveiazer, portanto, é rede Natura, é para ser tratada como tal, não é carimbar como rede Natura só para não deixar o pobre do habitante que tenha a sua casinha lá não poder alargar a casa de banho porque se toca na rede Natura. Para isso já é a rede Natura. Para resolver problemas destes, o Ministério do Ambiente já não acha que é rede Natura. Portanto, tomem medidas. Agora, Sr. Vice-Presidente, não me venha dizer a nós, que que somos cidadãos, que não temos a função dessa exigência, que o tem de fazer. Não, faça o senhor. E, portanto, dirija-se ao Ministério do Ambiente e diga, deixem se calhar ele dirigiu-se, ele falou em nome da Câmara, a Câmara já fez o que tinha a fazer. É pedir ao Ministério do Ambiente, o Ambiente não fez. Agora, eu até estranho, porque eu tenho boa opinião, não é por ser do PS e eu estar a querer defender a minha dama, não é isso, que eu também já não defendo as minhas damas, só defendo quando acho que deve defender. O Carlos Martins, que é o secretário de Estado desta área, parece ser uma pessoa ativa e dá. Também tem muito boa opinião dele. E, portanto, eu não estou a perceber que ele tem atuado noutros lados bem e tal, portanto, não estou a ver porque é que esta demora. E se calhar o vice-presidente da Câmara, achando isso, disse assim: olha, cada um na sua. Na Câmara a gente já denunciou, agora vocês do Ministério façam logo. Foi o que ele se calhar quis dizer. Não, mas eu vou-lhe dizer. Com a parcimónia de ser político não ativo, não poder falar como eu não sou tão ativo. Não, por conhecer o secretário de Estado, e eu não queria dizer isso, eu não queria chegar a esse ponto, mas porque eu conheço o secretário de Estado, eu tenho praticamente a certeza que se a questão lhe for colocada e não for colocada na lógica de qualquer cidadão, não é? Qualquer cidadão faz uma queixa ao Ministério do Ambiente. Ao Ministério do Ambiente, quem é que trata? Tratam os técnicos do Ministério do Ambiente, não é? E os técnicos do Ministério do Ambiente, neste momento, o que mais terão, aliás, vou-lhe dizer, até muitas destas coisas até são a GNR do Ambiente.
Claro. que levanta os autos. Os autos seguem o seu caminho. Não, mas o Paiva tem razão numa coisa que é assim. Portanto, eu não tenho agora, a certeza. há políticos que representam e que fazem com que a agenda política seja marcada. Mas o Paiva tem assim, razão. Alexandre, se não fosse assim, nós ainda hoje não teríamos as ligações de autoestradas que temos hoje, não é? E, portanto, Mas eu acho que a própria... Houve declarações, não tenho a certeza, não me recordo o pormenor das declarações, só sei que acho que a Presidente da Câmara já falou sobre isso publicamente, e não recordo o conteúdo da declaração. Eu julgo que a própria Câmara, a própria Presidente da Câmara, já terá falado com o Ministério do Ambiente sobre o assunto e já colocou a questão ao Ministério do Ambiente. O que eu estranho é também que mas, realmente ainda o Ministério do Ambiente... Ainda não colocou em condições Não sei. do Ministério do Ambiente esclarecer a situação. Porque já houve declarações públicas sobre isso. Não, mas houve declarações sempre por pessoas da Câmara Municipal. Sim, a própria Que eu Presidente da saiba. Câmara. A própria Não, Presidente da está Câmara já bem, falou. mas Alexandre, o que eu lhe estou a dizer é não há nenhuma declaração da ambiente, entidade do do ambiente. É Sim, isso que eu sim, estou a sim, dizer. sim. Portanto, tem de haver, e portanto não se vai pedir a nenhum agente ou a nenhum técnico do ambiente que se pronuncie. Um técnico que tenha. Se calhar é o grito do Ipiranga do Cristóvão, foi esse mesmo. Ele não diz mesmo estão a brincar com a gente. Se calhar ele diz, o Ministério estão a brincar com a gente, alguém aqui anda a brincar com a gente. Porque já falaram, o Ministério do Ambiente tem conhecimento, ou através da Brigada da GNR, ou através do Ambiente, ou através de queixas, ou disso ou daquilo, tem, e do próprio município, acho eu. Há aqui qualquer coisa que falta, e sobretudo falta aquilo que o Paiva disse, que é preciso realçar, que é, não é só aplicar coimas, é encontrar soluções. Exatamente. E é dizer, olha, é estamos a fazer isto, estamos aqui a construir uma solução para este e aquele problema. E, portanto, a gente vai ter aqui uma solução. Claro. Olhem, vamos lá ver. É Aquela aplicação poluição no distrito de Leiria associado à suinicultura, não é? Há anos que está em causa. Portanto, foi aberto agora há pouco tempo o concurso. Vão construir uma mega etar para resolver o problema, vão construir emissários. Portanto, quer dizer... há questões identificadas e é que para a têm gente continuar solução. A comer leitão. Claro. sim, mas Alexandre, sabe, há uma coisa que eu não tenho dúvidas, que é, enquanto que noutras áreas até pode considerar-se que há falta de dinheiro para resolver, dinheiro comunitário para resolver os problemas, na área do ambiente continua a haver dinheiro para se resolverem estas questões. Têm de ser bem identificadas para que sejam resolvidas. Podiam tentar resolver o Prado, como é que é? Pedreira. Uma parte da Pedreira tem lá os esgotos feitos ainda do seu tempo e falta tratar aquilo. Vai lá um carro buscar os esgotos lá a meio caminho e depois leva não sei para onde e os testõezinhos para resolver. Vamos aguardar então que esta questão de facto tenha desenvolvimentos mais clarificantes, digamos assim, em relação àquilo. E para mim o clarificante é exatamente isso que lhe disse. É encontrar soluções. E é fonte, solução. Fonte, solução. Fonte 1, fonte 2, fonte 3, fonte 4, fonte 5, ou 6 ou 7, para creio que são 10, não é o que dizem. E depois a solução e as datas associadas à solução. Muito e, portanto, quando houver isso, não creio que haja já problemas. Último tema deste Conselho em Revista, o concurso de arrendamento da estalagem de Santaria. Finalmente, parece que estamos a dar passos em frente. António Alexandre. Estamos a dar... Claro, pronto, os passos em frente, eu não estava à espera nada que a solução encontrada fosse esta. Não estava. O que é que defendia? Não, eu digo-lhe, primeiro, eu creio que toda a gente sabia que o concessionário teria de sair, não é? Porque já estava do meu tempo para sair, certo? Com prazo marcado para sair e, portanto, sairia. O que é que isto queria dizer? Que a partir do momento em que aquela data estava prevista e demorou muito mais tempo, que se deveria ter preparado o que é? Uma previsão daquilo que queríamos fazer da próxima estalagem. Ou seja, dos próximos 25 anos. O que é que vão ser os próximos 25 anos? Vou pegar no que foi o início do processo. O início do processo foi o quê? Foi conceber uma estalagem com aqueles quartos e à data fazer um projeto, fazer uma obra da Câmara, que foi a Câmara Municipal que levou a cabo e concessionou. Certo?
Hoje, o que é que se faz? Diz-se, olhem, epá, no mínimo 1.200 euros, creio que é a questão, no mínimo 1.200 euros por mês, portanto agora multiplique por outros 12, portanto dá 12 mil, ora bem, são 12 mais Deixa isso para o terra, deixa as contas para o terra. Exatamente, dá 16 mil, 16 mil, não é? Pronto. Euros por ano. 16 vezes 5 são 80 mil euros. E, portanto, eu digo, faça sobras de 80 mil euros, números redondos, ou seja, menos de 100 mil euros, e ponha à utilização. Eu acho que isto é fazer remendos. É fazer remendos. Porque aquele espaço é um espaço que pode ser absolutamente magnífico. Absolutamente magnífico. Ou seja, e quando eu digo absolutamente magnífico, digo mesmo. Porquê? Porque, repare, aquele aspecto, aquele espaço que tinha aquelas cortinas fechadas, que de vez em quando se fazia uma ou outra sessão, não é? Uma sessão pública daquelas associações mais pequenas, etc. Esse espaço, para mim, dá uma casa de chá absolutamente fantástica, com a possibilidade de utilização das esplanadas cá para fora, daquele quiosque que ali está. Portanto, há aqui todas as condições para que aquele espaço que está entre, digamos, o açude e, digamos, a lateral da estalagem, dá todas as condições para haver ali uma das esplanadas mais magníficas de Tomar. E, portanto, agora, eu acho que tem de ser dadas condições a quem concessionar. O que é que eu acho que a Câmara Municipal está a fazer? Está quase que a fazer um concurso de ideias. Ou seja, olha, não me apeteceu pensar sobre o assunto, vou abrir uma concessão e vou ver quem é que pensa melhor. Olhando para as condições do concurso, vou ter um problema, que é mais importante, no caso, pelo que eu estou a perceber, de quem dá mais do que propriamente quem concebeu melhor a solução. E eu acho que a Câmara devia ter o direito de escolher a melhor solução. Pois, eu também acho que sim, aproveitar aqui, a receita daquilo é irrelevante. No fundo, é menos relevante a receita do que o equipamento lá está. Do que o impacto que aquilo pode ter na cidade, num espaço magnífico. Aquilo é uma joia bem tratada, tem um valor à cidade importante, não é? Exatamente. E portanto, a receita para a Câmara é relativa. Interessa é ter ali um bom equipamento que valoriza a cidade e que valoriza aquele espaço. Exatamente. Também aí... Eu porque a Câmara Municipal fez muito, atenção, e eu vou-lhe dizer porquê. Porque no âmbito do Polis, o trabalho que não se vê ali, porque é preciso ver que quando se fez a obra da estalagem, a obra da estalagem tinha uma fossa. O esgoto ia para uma fossa que tinha de se limpar, etc, etc, não é? E, portanto, o que existe hoje é uma ligação à rede de esgotos pública. Ou seja, foi montado um sistema de esgotos perfeitamente a funcionar, uma nova rede de águas e uma rede de esgotos perfeitamente em funcionamento, para além de toda a reestruturação da iluminação pública e das condições que há para aquela... Ou seja, a estalagem hoje tem, do ponto de vista das infraestruturas públicas executadas por a Câmara Municipal no meu tempo, ou seja, há uns anos valentes, eu já saí da Câmara Municipal há 10 anos, portanto, no âmbito do Polis, aquele trabalho foi feito, está executado e, portanto, é hoje possível qualquer upgrade, ou seja, qualquer valorização daquele espaço, no sentido de pelo menos aquele resto do chão, ser o mais público possível. O que é que eu quero dizer com o mais público possível? Eu quero dizer no sentido de poder ser utilizado quer por aqueles que vão utilizar a estalagem para dormir, quer para aqueles que querem à noite ir ali jantar ou utilizar aquela esplanada. Era mais uma esplanada, não é? Elogiar este espaço que foi criado aqui, não é? Também previsto no âmbito do Polis, não é? Este que está em frente ao açude, não é? Aquelas esplanadas funcionam. Agora,
não tem comparação o espaço daquela esplanada com aquele que pode ser feito ao lado da... Não, aquilo é o... Estou a falar daquilo ao lado do Parque Infantil. Estão a ver onde estava o Araújo há muitos anos. Não era a coisa do Araújo, sim. Exatamente. Não, mas o problema aqui é que poucas cidades têm isto. Eu acho que as pessoas de fora valorizam muito a cidade, Alexandre, e os tomarenses não conseguem valorizar, Alexandre, porque, só dizer isto. Eu, quando era no tempo do Araújo, exatamente, quer dizer, há 40 anos, há 40 e tal, quase há 50 anos, eu vi a minha Imperialzinha, um CB Imperial no Araújo. Era uma coisa excepcional para o tempo. Exatamente. E hoje está outra vez com a qualidade adequada à época. Está interessante. A estalagem não acompanhou. É isso mesmo. É preciso pôr a estalagem ao nível do que hoje uma coisa bem feita daquelas é num sítio destes. Exatamente. Porque não há muitas cidades que tenham este espaço, este envolvente, o rio, o Mochão, que hoje tem, antes o Mochão tinha uma condicionante, que era a ponte pedonal, que havia meses que não estava lá, agora está o ano todo. E portanto há uma circulação com iluminação e tal, que é uma coisa extraordinária. É evidente, depois também não podemos, e isso depois até me assusta, vou-lhe dizer, até me assusta pensar que poderá vir alguém que tenha estas ideias interessantes de fazer daquele espaço um verdadeiro espaço, uma verdadeira joia no Mochão, e depois a gente vá lá quando há uma associação qualquer que venha do país inteiro e se monte lá uma tenda, como se montou agora há uns tempos, uma tenda enorme ali que venha prejudicar todo este ambiente, não é? Eu ia dizer-lhe, Alexandre, porque eu conheço um espaço no centro de Santo Tirso, o centro de Santo Tirso tem um espaço assim também com estas árvores, estes chopos assim fortes a marcar o caminho, etc. E tem uma casa de chá em que o número de mesas cá fora é mais do dobro do espaço que está dentro da casa. Ou seja, e eu vejo esse espaço ali, porque está clarinho, aquele pequeno quiosque que está ali. E entre o pequeno quiosque, o rio, o açude que vai para o campo de futebol, não é? E todo aquele espaço que depois tem as escadas para entrar na estalagem, que nunca se utilizaram, como sabe, ou seja, há toda a possibilidade de transformar aquela lateral num espaço interessantíssimo. A questão é, primeiro, e o Alexandre já fez ali a conta, são 14.400 e não 16, não é? Por ano. Portanto, 16, se for 14.400, são 60 mil euros. E, portanto, digamos que ficam por pagar a renda de 60 mil euros. É evidente, pode ser que as rendas vão subindo, mas a questão que se põe aqui é o que é que a Câmara efetivamente quer daquele espaço. Era interessante. Porquê é que não houve primeiro um concurso de ideias? Porquê? Porque perdíamos 2 ou 3 meses. Já se perdeu uma década? Perdia-se 2 ou 3 meses nisto? Não era interessante perceber o que é que se pretende? Se calhar depois também começava a gerar-se uma ideia que também me assusta um bocado. É evidente que não há caminho para grandes ampliações neste espaço. É preciso ver. Do ponto de vista da área de construção. Exatamente. Do ponto de vista da área de construção, não há grandes condições. O problema é que essa condicionante faz com que aquele equipamento, em termos de quartos, de dormidas, não dê grande viabilidade. Exatamente. Poderá ter noutra componente. Mas é isso que eu digo. É que, em termos de número de quartos, pode não dar grande viabilidade, sabe? Porque das consultas que na altura fizemos e tal, e que tiveram a ver até com o plano de pormenor e com aquilo que se definiu para o convento de Santa Iria e para o colégio feminino, não é? Em que havia a tal necessidade de ter o número mínimo dos 60 quartos para se tornar viável, etc. Hoje já há vários projetos desta natureza. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida, ninguém tem, que não há lugar mais interessante que o Mochão. Também tem aquele risco de inundação, não é? Como sabem, há o risco da inundação que tem de ser sempre tido em conta. Lembra-se, não sei se lembra disto, quando foi da primeira vez do concurso onde ganhou as concessionárias, o hotel tinha concorrido. Exatamente. Com uma ideia fazer a ligação entre o hotel. Fazer a ligação e o hotel, e aquilo era ali um anexo que funcionava, agora já não sei os pormenores, mas era uma coisa que funcionava agarrado ao hotel, era o hotel que explorava, e aquilo era uma coisa que funcionava ali de anexo. Poderia ter, e se enquadrar isto, que era uma mais-valia com a ligação ao hotel, e portanto valorizava
O hotel não precisa valorizar por si, ele está cheio, precisava de construir mais um edifício se fosse possível. Mas porque o hotel tem tudo, é um excelente hotel, né? Por aquilo que se sabe e da exploração. Agora, aquilo era uma coisa que o Sr. Cristóvão, na altura, imaginou, se calhar, que fosse uma coisa que pudesse ser. Alexandre, eu recordo-me também dessa altura e daquilo que esteve em causa nessa discussão. É uma discussão interessante, mas lá está, é a tal questão. Eu acho que era interessante haver essa discussão, muito por seguinte, porque, por exemplo, eu pessoalmente tenho esta ideia que acredito que muitos tomarenses tenham, que é, o Mouchão é muito público, é muito nosso. Por isso é que me custou muito ver quando foi aquela associação, creio, da religião e moral, ou qualquer coisa assim, não sei bem como é que chamavam, mas parece-me que era de todas as escolas do país. Custou-me ver montar aquela barraca ali, ocupar todo aquele relvado. Lembro-me de quando decidimos fazer o Congresso da Sopa, ali muita gente reclamou por causa do que se podia de prejudicar a relva, etc, etc. O Gonçalo Macedo não defendia que não se podia pisar. Eu ficava chateado porque achava que se podia pisar de vez em quando a relva, porque a relva nos estádios é pisada todos os dias. Alexandre, é verdade. Mas tem limites. Tem limites. Epá, você chegar ali e montar uma barraca, não é? Em plástico, não sei quantos e tal, do tipo daquela que se fez quando houve um problema qualquer, quando se teve de fazer as obras no mercado, não é? E, portanto, chega-se ali e monta-se uma coisa destas e não se tenha em conta que o Mouchão é um ex-libris de tomar, não é? Você está qualquer lugar do país, vai aqui ou vai acolá, vai ao norte, vai ao... sou de Tomar. O Mouchão, o Convento de Cristo. Quer dizer, o Mouchão tem de ser visto por quem o gera, que é a Câmara Municipal, tem de ser visto como tal. E, portanto, pensar que há muita gente que se sente ferida quando vê este tipo de coisas. Eu cruzei-me com um indivíduo que disse, sabe que eu conhece-me porque fui por o lugar que ocupei, e virou-se para mim e disse assim, sabe, engenheiro e tal... Tenho vergonha de ser de Tomar quando vejo isto. Quer dizer, e eu custa-me ouvir isto. Eu fiquei meio encavacado, a minha mulher perguntou-me quem era e tal. Mas sabe, eu percebo este tipo de desabafos, que é... E o caso da estalagem, a estalagem tem... Eu vejo sempre a estalagem, que é o que eu estava a dizer há pouco, eu vejo a estalagem como mais pública do que o hotel. E eu vou muitas vezes tomar café ao hotel. Sim. E gosto até de estar no espaço... O hotel é um espaço magnífico, não tenho dúvida, mas sinto como um espaço mais recatado. Não é? Porque todos somos desse tempo em que até havia a piscina do hotel e havia a piscina pública, em que já fui a uma e fui a outra, em circunstâncias completamente diferentes, não é? Uma mais pública, a outra mais recatada, com mais silêncio, menos pessoas, em condições para um indivíduo ler, ou estudar, ou trabalhar, quer dizer, e o hotel tem estas características. Eu sempre vi o Mouchão como esse espaço. E eu, quando chamo casa de chá, chamo casa de chá de acesso a toda a gente, está a ver? Ou seja, estou a ver ali as famílias ao fim de semana naquelas mesas e ocupar aquelas várias mesas. Estou a ver as pessoas a utilizar este espaço até de uma forma diferente daquele café que está ao lado do Parque Infantil. Porque quando concebemos aquele café que era do Araújo, nunca se mudou. Araújo era da Câmara, mas pronto, uma concessão. Foi durante muitos anos explorado pelo Araújo. Sempre tive esta preocupação. Quando disse ao arquiteto aquilo que queríamos fazer ali, que era tirar os carros dali, sempre tive esta preocupação, que foi manter o princípio que lá havia, que era o parque infantil e o tal apoio de café. Porque sempre imaginei as pessoas como estão hoje, que estão ali os pais e as mães e tal, e as crianças estão ali a brincar, e portanto estão às vezes até familiares, e os avós estão lá dentro no parque infantil. Portanto, aquele princípio funcionou. Da mesma forma que eu acho que a estalagem, eu sou desse tempo, que se lançou o primeiro concurso, sempre pensei que a estalagem ia ter uma função muito mais pública do que efetivamente teve. E eu acho que a última concessão teve esse defeito, que fechou-se dentro de si própria. E não esteve aberta ao público. Ou seja, quem a procurou, eu, olha, no âmbito do partido tivemos lá algumas iniciativas, a Associação de Natação tivemos lá algumas iniciativas. Lá muito bem. Exatamente, e comia-se bem, como se comia
na pensão que a senhora tinha antes de ir para ali. Sim. Não é? Aquela pensão No Alves. Exatamente. Portanto, mas uma coisa é uma pensão, outra coisa é, em minha opinião, aquele espaço que deve ser um espaço público usufruído por todos. E o menos estragado possível. O meu apelo a quem tem estas responsabilidades, por amor de Deus, quer dizer, pôr barracas no Mochão, barracas daquela dimensão, não é? Quer dizer, as tendazinhas que se fizeram para o Congresso da Sopa tinham o objetivo de estar ao nível do que é o Mochão. E, tem de se manter o nível. Manter-nos ao nível daquilo que é tomar é absolutamente essencial. Esperemos então que o concurso dê alguma coisa... Eu temo que não por causa disto. Porque acho que se vai selecionar em função do dinheiro e não em função das ideias. Pronto. E isto pode ser prejudicial. Ficamos então aqui e são 25 anos. Pode ser que a gente seja surpreendidos alguma vez por coisas boas. Ficamos com estas notas. Vamos aguardar por evoluir também deste concurso. Muito obrigado, mais uma vez, até de hoje. Obrigado, nós, um bom fim de semana para todos. Ficávamos então por aqui, neste Conselho em Revista. Fique bem, fique com a IERTS.